Mais um dia aqui gravando vídeo para vocês e hoje a gente está no quadro Bru Responde parte 2. Lembrando que se tu não assistiu a parte 1, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição, então depois acessa lá que tá bem legal. E hoje a gente fez a seleção de mais 10 perguntas que vocês me mandaram pelo Instagram, aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Então hoje vão ser mais 10 perguntas respondidas. Vamos lá? Mãe, meu amor mandou mensagem. Amor, você mandando mensagem. Eu parei tudo pra te responder. Aí ele só mandou um coraçãozinho. Por que escolheu a bypass? Bom, quando a gente faz cirurgia bariátrica, a gente tem duas opções. Fazer a bypass ou a sleeve, que em um vídeo anterior eu já comentei também a diferença das duas. E na bypass foi a mais indicada para mim, porque eu tinha uma compulsão alimentar bem grande. Então, para mim, foi mais recomendado. Para o meu quadro, gente, eu sempre falo isso para vocês, cada caso é um caso. Tem os pontos negativos e os pontos positivos da bypass e da sleeve. Então, eu acho que isso é um assunto muito grande, muito complexo, que eu posso fazer um vídeo futuro com vocês, para vocês, falando da diferença das duas e explicando que cada caso é um caso. Então não dá para se comparar com um amiguinho, porque o amiguinho fez a bypass ou fez a sleeve e você acha que para você vai ser o melhor igual dele. Então cada caso é um caso. Você fala muito bem do seu médico. O que te fez operar com ele? Gente, meu médico é maravilhoso. Bem dizer, todo vídeo aqui que eu faço, eu falo dele. Porque o Dr. João, ele, além de ser um ser humano incrível, ele é um médico sensacional. Ele não me deixou com dúvida em nada. A equipe médica dele é maravilhosa, eles prestam todo o apoio, tiram todas as dúvidas e, enfim, eles são maravilhosos. E fora isso, eu fui em uns 3 médicos antes que ele, que eu morava em Porto Alegre, na época que eu decidi fazer a cirurgia, então eu queria um médico lá para ficar mais fácil. Só que lá em Porto Alegre eu não fui tratada bem por nenhum dos médicos e não me senti segura. Então eu fui nele por indicação da minha cunhada. Minha cunhada e algumas pessoas da família do meu marido já fizeram a cirurgia com ele. E eu fui nele para ver qual é que era. Eu me apaixonei pelo profissional que ele é, pela equipe dele. E eu tive a certeza que eu tinha que fazer com ele. Então uma dica minha é estar muito confortável com a equipe médica que tu vai fazer a cirurgia, porque isso é muito importante, muito. Você comentou que poucas pessoas souberam que você ia operar. Fala mais sobre isso. Eu contei para pouquíssima gente, pouquíssimas pessoas, que é um momento muito delicado a decisão da cirurgia bariátrica. Por exemplo, meu pai é uma pessoa que tem muito medo de sangue, ele se corta, ele não vai tomar ponto, ele tinha que fazer uma cirurgia, ele não foi, porque ele tem muito medo de sangue e de hospital e tudo mais. Se eu contasse pro meu pai, ele não ia me apoiar. Por mais sabendo que ia fazer bem pra mim e tudo mais, ele não ia me apoiar e ele ia me deixar preocupada, porque todo dia ele ia ficar me incomodando, tentando mudar a minha cabeça. A minha mãe, a mesma coisa. Ela tem medo de hospital, tem medo de cirurgia. Então não seria uma pessoa que eu teria que contar antes, muito antes da cirurgia. Então o que eu fiz? Eu fiz todo o procedimento, contei somente para minhas irmãs, para o meu marido, para minha cunhada que já fez cirurgia bariátrica e para minha sogra, porque seriam elas que iam cuidar de mim depois da cirurgia lá em Curitiba. Então eu só contei para esse pessoal, para algumas pessoas alheias aí, uma ou outra aí. E eu só contei pro meu pai, pra minha mãe e para outras pessoas da minha família, acho que 2 dias antes de fazer a cirurgia. E para muitas outras pessoas eu só contei depois. Teve gente que só ficou sabendo depois de 1 ano que eu fiz a cirurgia. E teve muitas pessoas que só souberam a hora que eu postei o antes e depois no Instagram. E porque eu não me sentia à vontade. Eu não queria que ninguém me colocasse para baixo e ninguém pudesse interferir ou quisesse interferir na minha decisão. Eu queria manter firme ali no que eu tinha pensado que ia ser melhor para mim, e assim foi. Então uma dica é só contar para pessoas que realmente vão te apoiar naquele momento. Eu tô com uma áurea assim de luz, né? Agora, depois da cirurgia, como que o maridão está reagindo com as fotos no Insta? Então,
as fotos no Instagram de biquíni, de calcinha sutiã, de pijama, enfim. No começo, eu confesso que ele não gostou muito, assim. Na verdade, ele não gostou nada. Mas foi uma coisa que foi acontecendo tão naturalmente, assim, foi fazendo antes e depois. E foi acontecendo que hoje em dia ele nem dá mais bola. Esses dias eu perguntei pra ele, mostrei uma foto de biquíni pra ele, daí eu falei, posso postar? O que tu acha? Ele assim, meu Deus, tem tanta coisa pior, mete bala, posta aí. Então hoje ele é o meu maior incentivador, assim, e ele não tem mais ciúme. Tá tudo certo, tudo certo. Teve alguma pessoa que te desmotivou ao longo da caminhada? Não teve só uma, inclusive tiveram várias que tentaram me desmotivar. E vou falar que assim, ó, temporariamente elas conseguiram. Mas logo em seguida eu dei a volta por cima, toquei pra frente, vamos lá e tá tudo certo e eu consegui tudo. Eu acho que a questão de uma pessoa te desmotivar ou não, às vezes ela não percebe que ela tá te desmotivando. Às vezes ela tá dando um conselho, ela acha que é um conselho se fosse bom não se dava, se vendia, né? Enfim. Mas às vezes ela tá te dando um conselho de uma coisa que ela acha que seria bom pra ela e não pra ti. A gente não vê que seria... Não consegui bolar esse raciocínio, mas assim... Então, assim, algumas pessoas elas vinham dar conselhos, mas esses conselhos baseados no que seriam bom pra elas e não pra mim. Acho que deu pra entender, né? Cada um pensa diferente, cada um tem uma cabeça, uma maneira de agir, de pensar. Então, tá tudo certo. Se me desmotivaram, foi momentaneamente. E tem que ser assim contigo também, em relação a todos os assuntos na vida. Passa por cima, bola pra frente e vamos. Pessoa que te desmotiva, a gente deixa lá pra trás. E fazendo um upgrade desta pergunta, já vou encaixar outra, ó. Essa desmotivação era do tipo, você não precisa disso? Com certeza. Nossa, uma coisa que a gente escuta muito é o seguinte, nossa, mas você precisa de bariátrica? Nossa, mas você tem o rosto tão lindo. Nossa, será mesmo que você precisa fazer uma cirurgia para emagrecer? É só fechar a boca. Gente, obesidade é doença. Se fosse somente fechar a boca, por que tem tanta gente gorda? Por que tem tanta gente doente relacionada à obesidade? Por que tem gente... Até babei. Por que tem gente de 70, 80 anos obeso, trancado numa casa que... A gente vê esses programas dos Estados Unidos, essas pessoas com 300, 400 quilos deitado numa cama. Se fosse somente fechar a boca, isso estava resolvido. Não é obesidade, é doença. Então é uma coisa muito complexa que tem que ser tratado e tudo mais. Não é isso. Então, se por acaso tu que tá vendo o vídeo for dar conselho para alguém, não fala coisas do tipo, mas tens o rosto lindo. Tu não precisa emagrecer. Não. Fecha a boquinha. Não fala nada. Bora. O silêncio é melhor. O silêncio às vezes, gente, é a melhor coisa que tem. Passa o super bonder na boca. Deu, não fala nada, fica quieto. Só dá ok. Só fala assim, entendo, eu te entendo. Você já teve ou algum indício de bulimia ou anorexia? Sim e não, também, depende do ponto de vista. Já forcei vômito umas 2 vezes por aí, quando eu tava bem obesa. Foi por qual motivo? Pra comer mais. Então não é a bulimia, né? Porque a bulimia é quando tu vomita pra emagrecer, né? Porque tu comeu, então tu vomita pro corpo não absorver pra te emagrecer, pra fingir que não comeu. E eu cheguei num ponto que eu tentei vomitar pra voltar e continuar comendo. E anorexia não. Nunca tive princípio nenhum de anorexia. Então, de bulimia também não. Foi bem um descontrole emocional e uma compulsão alimentar muito louca que eu tinha. Quem nunca queria comer mais, né? O problema é que vira doença, né? E aí a pessoa vem dizer que obesidade não é doença. Tu bota o dedo na goela lá pra vomitar, pra voltar pro lugar e comer mais, e não é doença? Claro que é doença, né? Respeita? Me respeita, porra. Não, velho. Tu fez isso? O quê? Não. Bebeto!
Eu faço uma vez por ano. Ai, Bebeto! No sushi eu fiz ano retrasado. Eu vou te matar, eu não quero nem falar. Cara, eu não acredito, Bebeto. Tu já fez 2 vezes, eu fiz 2 vezes. Mas eu era doente, eu sou louca, eu sou doente. Sou louca, eu sou doente. Já teve medo do seu produtor vomitar no teu vídeo? Eu vou dar, seu ridículo. Já teve medo que desse errado e com o passar dos meses, como se sentiu? Essa é uma pergunta de uma inscrita aqui no canal, que hoje eu ainda comentei lá pra ela que eu ia responder a pergunta dela hoje no vídeo. E sim, tinha medo que desse errado. Vários aspectos. Eu tinha medo de morrer na cirurgia. Eu tinha medo que desse errado a aprovação no plano de saúde para eu fazer a cirurgia. Eu tinha medo de não conseguir fazer a dieta líquida e comer alguma coisa e morrer, porque se come na dieta líquida a merda é grande, né? E tinha medo de tudo isso. Só que com um tratamento psicológico antes da cirurgia, isso zerou, não tinha mais medo. Mas realmente, o único medo que eu tinha era de morrer durante a cirurgia, que eu acho que é um medo geral, né? Mas no restante, gente, é fazer tratamento psicológico. A gente tem que pensar que vai dar tudo certo, que tá tudo certo, a gente tem que agradecer no presente. Então, ó, tá tudo certo, já deu tudo certo. A gente tem que educar a nossa cabeça para fazer com que a gente fique com a nossa energia lá em cima, com os nossos pensamentos positivos, porque a gente atrai aquilo que a gente pensa. Então, tinha medo sim que desse errado, que eu não conseguisse tanto fazer a cirurgia, quanto emagrecer, quanto todos os assuntos que abrangem a cirurgia. Só que isso são crenças limitantes da nossa cabeça e realmente são limitações que a gente tem dentro da gente. Que com terapia, com estudo e com paciência, que é o principal de tudo, a gente vai conseguindo educar aí a nossa cabeça e treinar ela para que todos esses medos e receios, eles passem e somente as coisas boas fiquem. Falei bonito agora? Amém. Amém, que assim seja. Você ainda tem, ou existe, algum tipo de transtorno de imagem? Eu não sei se é um transtorno de imagem hoje. Eu acho que eu preciso até voltar a fazer terapia para entender isso. Mas, por exemplo, quando eu vou comprar roupa, eu não consigo me imaginar dentro do tamanho daquela roupa. Então, quando eu vou comprar roupa, eu pego calça 36, 38 e 40, por exemplo. Daí eu olho pra calça e eu falo assim, não, eu não vou caber nisso aqui. E chego lá e ela fica larga. Ou então eu compro muito pequeno e eu falo, não, agora eu tô magrinha, eu caibo nessa calça. E não, ficou muito larga ou ficou muito apertada. Eu ainda não tenho a noção do tamanho que tá o meu corpo pra comprar roupa, por exemplo. Já teve casos de eu bater uma foto e eu não parecer tão magrinha quanto eu tô e eu apagar e ficar totalmente triste porque eu tava me achando gordinha. E não, eu sei que eu tô magrinha, eu sei que eu tô até mais magra do que eu imaginava estar. Só que eu acho que talvez seja um pouco de transtorno de imagem, mas eu acredito que seja normal. Até porque em um ano perder 50 quilos não tem como não ter ficado alguma sequelinha, assim. Acho que é aceitável, normal, não me faz mal. No total, quanto custa a cirurgia bariátrica? E você fez em particular ou no plano? Então, eu fiz pelo plano. Mas se o plano não aprovasse, eu ia dar um jeito e eu ia fazer particular. Eu ia fazer a cirurgia de qualquer jeito, de um jeito ou de outro. Geralmente, o valor da cirurgia fica entre 15 e 30 mil. É uma diferença bem grande, mas é que varia muito o hospital que tu vai fazer, o médico que tu vai fazer, então varia muito esse preço. Mas fica entre isso, entre 15, 25, 30 mil, mais ou menos. Tem como fazer a cirurgia pelo SUS? Tem como fazer a cirurgia pelo SUS. Eu vou ser sincera que eu não sei muito sobre o assunto cirurgia pelo SUS. Eu preciso dar uma estudada melhor e isso é até um assunto legal. A gente pode combinar para trazer alguém aqui no canal que fez a cirurgia pelo SUS para explicar o passo a passo e explicar certinho como é que funciona. Então, eu acredito que seja mais ou menos o mesmo processo. Eu sei que é um pouco mais demorado pelo SUS, mas que o procedimento é o mesmo. Como é que é uma... Não.
Uma diferença que eu vejo muitas seguidoras e seguidores comentando é que algumas cirurgias pelo SUS, elas ainda são feitas no corte vertical no estômago e não por vídeo. É a única característica, digamos assim, que eu lembro agora que pelo SUS é falado. Mas no geral, gente, é a mesma cirurgia, o mesmo tratamento, tudo certo. Mas eu vou trazer alguém aqui que fez pelo SUS pra gente conversar sobre. E essas foram as 10 perguntas de hoje. Deixem aqui embaixo nos comentários mais perguntas, porque esse quadro vai continuar. Eu adorei fazer, adorei tirar as dúvidas de vocês. É bom pra mim também, que eu estudo e acabo conhecendo mais do assunto. Então não se esqueça de curtir esse vídeo, comenta lá embaixo, deixa uma perguntinha, uma sugestão. Se não me segue no Instagram, segue lá, @BruBianchini. Se inscreva no canal do YouTube e ativa o sininho para receber todos os vídeos. Gente, um beijo e até o próximo vídeo.